Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui, a convite da Big Frau, e com essa mulher maravilhosa que é a Dayana, para a gente conversar sobre um assunto muito importante, sobre a importância da gente compartilhar a vida, da gente falar sobre as nossas vulnerabilidades, as nossas dificuldades e compartilhar com outras mulheres. Oi, Day, tudo bom? Oi, Marcela, tudo bem? É uma alegria bater esse papo com você. Quero agradecer muito a Big Frau por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui, de compartilhar momentos que, em geral, a gente não costuma conversar sobre. A gente tem sempre uma mania de esconder os nossos medos, esconder as nossas vergonhas. E que bom que hoje a gente vai poder bater um papo sobre isso, sobre como é importante a gente ter sempre uma mulher para contar, para conversar, para dividir. Eu acho que quando a gente divide as nossas dores, as nossas vulnerabilidades, a gente percebe que a gente não está sozinha, que várias mulheres passam pelas mesmas coisas. Então, eu estou muito feliz da gente poder conversar sobre isso hoje. Eu acho que essa é a grande chave, né? Quando eu abri a caixinha de perguntas no meu perfil para falar sobre vulnerabilidade, eu falei um pouco sobre isso, assim, sobre como se a gente não fala sobre o assunto, a gente se sente isolada, sozinha, como se aquilo só acontecesse com a gente na vida. Então, é muito importante que a gente compartilhe, a gente tire esse peso aí disso só acontece comigo. E vou te falar, eu abri caixinha de perguntas, foi um verdadeiro confessionário, viu? Ali muita gente se abrindo, muita gente falando sobre dificuldades, sobre vulnerabilidades e coisas que nunca falaram. E a gente podia falar um pouquinho das nossas também, né? A gente já andou falando por aí, mas eu queria ouvir um pouquinho de você, alguns momentos, ou um momento que você achou que foi de muita vulnerabilidade, que compartilhar te ajudou muito. Uhum. Sabe, Maqui, quando eu recebi esse convite, eu fiquei pensando, né? São tantos momentos da nossa vida que a gente se sente muito vulnerável, muito sozinha, mas eu escolhi dois momentos para conversar. O primeiro deles foi lá em 2016, quando eu comecei a falar abertamente na internet sobre transtornos alimentares, que foi quando eu gravei um vídeo contando que eu sofria há mais de 20 anos de transtorno alimentar, e aconteceu uma coisa muito maluca, assim, porque, em primeiro lugar, eu me senti muito exposta, eu me arrependi, eu queria tirar aquele vídeo do ar, eu não estava suportando assim alguns comentários de pessoas fazendo chacota da minha dor, dizendo que eu devia ir lavar uma louça, que era mimimi. E em seguida, assim, no dia seguinte, já até no mesmo dia começou a chegar muitas mensagens, mas no dia seguinte, quando eu abri minha caixa de e-mail e o vídeo do YouTube, tinha centenas de mensagens. 2 dias depois já eram milhares de mensagens de homens e mulheres que sofriam de transtorno alimentar, que tinham uma relação completamente doentia com a imagem corporal e com a alimentação. E aí aconteceu o que a gente estava conversando no início, aconteceu uma conexão, uma sensação de puxa vida, que bom que a gente abriu o diálogo para isso, que bom que muitas pessoas podem perceber que essas doenças existem, que você não está sozinho, que você tem direito de procurar ajuda, né? E o outro Sim. momento foi quando eu acabei de ter a minha bebê, acabei não, agora passa tão rápido o tempo que eu digo que eu acabei de ter bebê, mas na verdade ela tem 6 meses já. Mas quando eu estava grávida, nossa, como eu senti muitos medos, assim. E eu postei uma foto grávida no meu Instagram na época, contando dos medos que eu estava sentindo, né? E até hoje é uma das minhas fotos que mais tem comentários. Porque milhares de mulheres comentaram ali. Eu também senti muito medo do parto, eu também tinha muito medo da amamentação, eu também tinha medo de não saber criar minha filha. Então, foram dois momentos muito marcantes da minha vida, assim. E claro que agora que ela nasceu, eu tenho outros medos, né? Alguns daqueles eu percebi Sim. que era da minha cabeça, mas agora aparecem outros. Então, é muito interessante como vai mudando. Mas eu queria que você contasse um pouquinho agora de momentos em que você se sentiu assim vulnerável. Vou falar, mas antes eu queria falar um pouquinho, comentar um pouquinho dos seus, porque você falou de duas coisas que eu acho muito importantes, que acho que muita gente que vê o vídeo vai se identificar, que é essa questão do por que a gente tem tanto medo, né, de falar. Eu acho que é muito do medo da rejeição, né, do que as pessoas vão falar sobre as nossas vulnerabilidades, como uma coisa que já dói na gente, ou já incomoda a gente em certo grau. Eu acho que rola muito isso do qualquer crítica negativa, sabe? Aquela coisa do tipo, vai mexer na minha resiliência isso aqui, né? Qualquer comentário negativo sobre isso, qualquer crítica sobre isso, vai me deixar muito fragilizada. Então, acho que essa é uma das razões grandes pelas quais as pessoas não falam abertamente sobre as vulnerabilidades delas, né? A gente tem
esse senso de pertencimento, essa necessidade de se sentir pertencente, e a gente fica com medo de se expor, quando na verdade, se a gente se expor, a gente vai estar abrindo, como você falou, muito mais espaço para outras pessoas se sentirem também pertencentes, né? A gente que está aí nas redes sociais acaba tendo um papel importante nisso, né? De abrir portas para que as pessoas se identifiquem, né? E possam, acho que, se realmente influenciar realmente sobre isso, né? Sobre mostrar a verdade, sobre dar oportunidade. E a maternidade que você falou, que eu imagino, assim, pelo meu trabalho, não sou mãe, mas pelo meu trabalho e por todas as mulheres que eu já conversei, que deve ser um dos momentos de maior vulnerabilidade da vida de uma mulher, né? Porque é um papel que as pessoas projetam um monte de coisa, né? Deve dar um medão de tudo que que vai ser da sua vida. Não, você falou do parto, as pessoas têm muito medo porque é um momento de super vulnerabilidade, né? Que você tá ali, da sua vida, a vida do seu bebê aberta, exposta. Eu imagino que as mulheres tenham se identificado muito, porque acho também que as pessoas, não sei se você tem essa impressão, mas as pessoas geralmente romantizam, né? Agora começou um movimento de falar um pouco mais honestamente. Mas você não acha que o povo romantiza um pouco a maternidade e de repente não dá muito espaço para as mulheres falarem honestamente o que elas estão sentindo, né? Sim, você sabe que desde que eu me tornei mãe, eu tenho feito várias lives e vídeos no Instagram sobre depressão pós-parto, sobre a saúde mental das mulheres, principalmente a saúde mental das mães por causa da pandemia. É muito difícil criar uma criança sozinha. Eu te diria, agora que eu tenho uma bebezinha, que é impossível. E com a pandemia, as mulheres em geral perderam a rede de apoio. Quem tinha a possibilidade de ter a mãe, a sogra, uma irmã, uma amiga para ajudar a cuidar, acabou que se viu sozinha, no máximo a mulher e o marido, quem tem marido cuidando desse bebê. Então, muitas mulheres relatam pelas redes sociais a solidão, a exaustão. Quem já tem filhos maiores, as mulheres estão completamente esgotadas com a aula online tanto tempo, trabalhar com as crianças. Agora mesmo, por exemplo, minha filha está lá no quarto choramingando e eu fico pensando, meu Deus, se ela chorar mais alto, será que eu vou ficar com vontade de correr lá? Então, eu acho que sempre você fica preocupada. Depois que você se torna mãe, você se enche de medos e de preocupações, né, que você não tinha antes. Mas é uma delícia também. Você também é tomada por um amor que é como falam mesmo, que é o seu coração que bate fora do seu corpo numa outra pessoa. Então tem um lado muito maravilhoso, mas tem um lado muito difícil, muito exaustivo para as mulheres. E como você disse, até pouco tempo não se falava disso. Você só era obrigada a estar plena e maravilhosa. E não é verdade. Muitas mulheres sofrem com depressão pós-parto, muitas mulheres passam por momentos muito difíceis. Então, a gente precisa mesmo estar atentas para apoiar essas mulheres e essas mulheres entenderem que elas precisam pedir ajuda. Ajuda que eu falo do marido, ajuda da rede de apoio que for possível e, às vezes, ajuda médica, porque tem casos que a mulher vai precisar fazer tratamento, usar uma medicação. Então, eu sempre falo no meu trabalho aqui na internet que a gente não pode ter vergonha de pedir ajuda. Quando a gente está se sentindo no limite, e não precisa esperar chegar no limite. Se você percebe que você não está mais dando conta, não tem que ser super mulher, não tem que fingir que dá conta de tudo e abraçar o mundo. Eu falo que a maior honestidade que a gente pode ter com nós mesmas é confessar para nós mesmas, ok, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Você chegou no meu ponto aí com essa fala, porque o que me afastou muito, eu acho, da vulnerabilidade a minha vida toda foi essa crescente que acontece com muitas de nós mulheres, né? Então, essa ideia do eu preciso ser forte, então eu não posso depender, todas as nossas lutas, às vezes, vão conduzindo a gente a querer nunca demonstrar fragilidade ou fraqueza, ou você vai do extremo, as pessoas acham que eu sou frágil, então não sou, não preciso da ajuda de ninguém. E aí, quando eu fui nessa crescente durante muito tempo da minha vida, assim, sabe? Chegou um momento em que eu decidi mudar a minha vida, que eu fiquei mais consciente um pouco das coisas, e eu pensava, não posso demonstrar para ninguém que eu preciso de apoio, que eu preciso de ajuda, porque as pessoas têm que ter essa imagem forte e tal. E foi muito doido, porque o próprio Big Brother foi uma grande lição nesse sentido para mim. Do tipo, todo mundo precisa de pessoas, todo mundo erra, todo mundo precisa de ajuda. E se você ficar se achando super heroína, né, você só vai se machucar e vai impedir que outras pessoas te humanizem também, né? Porque se a gente, igual, não fala das mães com todo esse outro lado aí, a gente está impedindo a humanidade das mães, né? De se sentir exausta, de se sentir triste, a gente está robotizando, né? A gente está tirando a chance de viver as emoções. E comigo foi isso. Eu acho que um grande momento para mim foi o pós-Big Brother.
eu tive um quadro de saúde mental ali, porque acho que foi um mundo muito novo para mim. A gente já saiu na pandemia, que a saúde mental de todo mundo ficou muito bagunçada, né? Eu saí para um mundo de exposição de internet que eu não conhecia, e aí fiquei com a saúde mental super abalada durante um tempinho ali e não queria falar. Não queria falar para ninguém, não queria falar nas redes sociais, não queria demonstrar para minha família, queria. Eu sentia um pouco também que eu acho que é uma coisa que pega a gente às vezes que tem mais privilégios, é tipo, as pessoas vão achar que eu sou uma ingrata por estar falando que eu tô mal, sendo que eu ganhei um puta presente, fui para uma coisa que todo mundo quer ir, tô aí vivendo da internet, que é uma coisa que todo mundo quer viver. Então eu tinha um pouco disso também dentro de mim. Nossa, será que se eu mostrar fraqueza ou se eu falar que eu tô em uma situação delicada, as pessoas vão me achar ingrata? Muito doido, né? Como a gente quer se culpabilizar e não falar. E aí, quando eu falei, tanto quando eu falei para minha família e quando eu falei na internet, foi um alívio muito grande, sabe? Foi um peso de tipo, olha, sabe, você é humana e tá tudo bem, e tira o tempo que você precisar e olhe para isso, e tá tudo bem não se sentir bem sempre. A gente na internet tem um pouco essa demanda, eu acho, de estar se sentindo bem sempre, de ter que estar sempre mostrando felicidade, né? Então, você sabe que... Perdão. Não, só esse foi o primeiro, acho que não o primeiro, mas um grande momento de vulnerabilidade, mas pode complementar aí. Eu ia dizer que isso da gente que trabalha com internet querer algumas vezes esconder como está se sentindo, né? Por exemplo, essa semana, desde acho que sábado, né? A minha nenê tá mais doentinha, chorando mais, tá nascendo os dentinhos. Aí no Dia das Mães ela ficou choramingando o dia inteiro, não consegui fazer nada, não posto nada faz 5, 6 dias, não consegui postar uma foto de Dia das Mães para falar alguma coisa. Eu pensei, não, eu quero gravar um vídeo especial de Dia das Mães. Menina, não consegui, foi uma sequência, assim, ela ficou doentinha, aí segunda-feira eu caí de cama, super doente, de resfriado, tava morrendo de medo que fosse coronavírus, fiz o exame, graças a Deus não é. Então, assim, é uma sequência de coisas, não deu tempo de pegar o celular, mal consegui responder as mensagens. Então, às vezes a gente, quem trabalha com internet, fica com essa obrigação de, eu preciso postar, eu preciso acompanhar. E a verdade é que a vida real, ela é cheia de outras coisas, não é só a rede social, né? Então, eu acho que também é importante a gente pensar isso. Trabalhar com rede social pode ter um impacto muito grande na saúde mental das pessoas que trabalham e as que consomem o conteúdo. Então, é muito importante a gente entender que a rede social, ela é um frame, ela é um segundo, ela é uma parte da nossa vida. Mas tem todas as outras 24 horas do dia que não estão ali. E assim como a gente que trabalha com isso tem que cuidar da nossa saúde mental, os nossos seguidores, as pessoas que acompanham pessoas na internet, também precisam cuidar. Quem seguem, que tipo de conteúdo consomem, porque senão é muito fácil a gente pirar. Sim, é mesmo. Eu falava muito para minhas pacientes sobre o follow terapêutico mesmo, e o unfollow terapêutico, que é, você falou da questão corporal, é uma questão que pega muitas mulheres, às vezes eu falava, mas o que você está seguindo, né? Porque você está seguindo, às vezes, gente que te estimula a um estilo de vida que você não consegue ter agora, ou que você nem quer ter. Nada contra essas pessoas, mas aí não é nem o seu nicho, você está se cobrando de ser ou de parecer com alguém que não tem nada a ver com a sua realidade, enfim. Você falou um ponto muito importante, cuidar da nossa saúde mental. Para quem, com acesso à internet, né, todo mundo está precisando entender o que te faz bem, né? Hoje em dia a gente tem milhares de opções para seguir, para acompanhar, escolher o que faz bem para a gente, né? E o meu segundo momento, nossa, tem tantos também momentos, agora que a gente começa a falar, né, de vulnerabilidade. Vai aparecendo, né? Vai aparecendo. Eu acho que eu tive um momento muito grande que eu fui casada já e foi no meu divórcio. Foi um momento de muita vulnerabilidade, porque para nós mulheres, primeiro, a gente nunca quer que um relacionamento acaba, né? A gente sempre quer idealizar que isso vai durar para sempre, etc e tal. Segundo, tem uma cobrança social para nós mulheres muito grande, né? Tipo, qual é o peso disso, de você tomar essa decisão para sua vida? Nossa, foi um momento assim que a primeira pessoa que eu compartilhei foi a terapeuta, que eu pude ter, graças a Deus, que a terapia me ajudou demais. Mas também quando eu falei abertamente com outras pessoas, cara, eu tô me sentindo muito mal, com muito medo, muito insegura. E aí várias mulheres vinham falar para mim sobre os relacionamentos delas, sobre como elas se sentiam. Ou eu me sentia muito culpada, por exemplo, porque eu tive uma relação longa e pouco tempo de casamento, sabe? Foram 10 anos de namoro e 2 anos de casamento. Eu falava, meu Deus, eu nem tentei mais, devia ter tentado mais. E toda vez que eu abri isso nas minhas redes sociais ou no grupo de amigas, as pessoas iam me dizer também, cara, eu terminei um relacionamento de pouco tempo e fiquei me sentindo culpada.
Então, foi muito importante ter essa conversa com outras mulheres para ir me fortalecendo, né? Esse é uma coisa que ficou muito claro para mim, mas acho que são os dois momentos, assim, bem marcantes dos últimos anos em que eu me senti muito vulnerável e que eu vi a importância de me abrir e de mostrar essa vulnerabilidade, assim, de não ser super mulher, de falar, olha, não tô bem, sabe? Não me senti bem com isso, não tô bem, tô precisando me reestruturar. E eu vejo isso diariamente com as mulheres, vi muito isso no consultório, trabalhando com sexualidade, eu falei até isso nos meus stories. Você vê demais, porque todas as questões sexuais, as pessoas têm vergonha de Muita falar. vergonha, é. E quantas e quantas mulheres que não têm, nunca tiveram prazer sexual, que não têm um orgasmo e que têm muita vergonha de falar sobre isso, que sabe, que sequer, que talvez vão perder a oportunidade de descobrir como o corpo feminino pode nos proporcionar tanto prazer, porque tem vergonha de falar, e eu não digo nem, não é falar na internet, gente, é você falar no consultório da sua médica, porque às vezes, se você tem vergonha de falar com seu marido, com a sua mulher, com seu parceiro, com a sua parceira, então procura um ginecologista, uma ginecologista que você... E peça uma ajuda. Eu acho que da mesma forma acontece com quem sofre de incontinência urinária, né, Má? A gente está aqui nesse bate-papo a convite da Big Frau. Eu acho importante também a gente falar que eu recebo muitas mensagens de mulheres que tiveram incontinência urinária depois do parto, durante a gestação. Ou, sabe o que eu já recebi muito, e é uma coisa que eu não imaginava? Como eu trabalho com transtornos alimentares, muitas meninas jovens me contam que desenvolveram incontinência urinária de tanto que corriam e faziam atividade física de impacto e não cuidavam do assoalho pélvico e acabam tendo incontinência urinária durante o exercício, numa corrida ou até em repouso. Uma coisa que eu nunca imaginei. Então você leva o seu corpo ao extremo para tentar emagrecer e acaba prejudicando uma outra parte. Então, a incontinência urinária também é uma coisa que causa muita vergonha para as mulheres. Bom, você sabe disso mais do que eu, né? Sim, não, você também tem aí toda a sua experiência, sua vivência e escutar outras mulheres que são mães, com certeza deve ter muito relato, mas eu acho que traz o que é o pior, né, de não falar sobre, é a perda da socialização, né, você vai se fechando no problema, às vezes não procura ajuda, dificulta a sua socialização, né, dificulta você participar de coisas porque está com medo de ter que falar. Eu recebi muitas mulheres falando que tinham muito medo com incontinência de ter relação, por exemplo, porque ficavam super inseguras de escape, então não sabiam nem que tinha como procurar ajuda, enfim. É um tema que realmente a gente nem imagina. Quando eu comecei a falar, eu vi a enxurrada de comentários de gente jovem também, porque também acho que tem no inconsciente das pessoas que é um problema só de pessoas idosas, e de mulheres jovens, né? E tem o que fazer, né? Isso que é o melhor, né, Dai? Tem o que fazer antes para prevenir. Você chegou a fazer na sua gravidez alguma coisa assim, de preparo? Eu fiz muita fisioterapia para o assoalho pélvico, porque é muito importante para a preparação do parto e para evitar a incontinência urinária. Então, eu fazia e me ajudou muito, porque o peso da barriga, o corpo vai mudando, é muito comum ter incontinência urinária na gestação e no pós-parto. Então, eu fiz meses e meses de fisioterapia pélvica e até hoje eu lembro de fazer os exercícios de apertar e soltar. Aliás, toda mulher devia... É para nossa saúde íntima, né? Fazer esse exercício de contrair o períneo. E é uma coisa que a gente pode... Posso estar aqui conversando com você e fazer. Não é o caso agora, porque eu preciso me concentrar, que senão eu não consigo. Mas eu fiz, sim. Eu acho que essa prevenção é muito importante, né? Sim. E é muito importante, de novo, como a gente está falando, que as pessoas busquem ajuda, busquem uma orientação médica. Não é para conviver, não precisa ficar convivendo com incontinência urinária. Se é um caso mais grave, eu acho, mas você pode até falar, tem até casos que precisa de cirurgia, mas existe tratamento, existe prevenção e tratamento, né? Sim, e é comum, não é normal, então tem como prevenir, tem como tratar, tem artifícios que você pode usar enquanto você está no tratamento, como os produtos da Big Frau, para você levar uma vida normal, para você não deixar de viver a sua vida com normalidade. Então, precisamos falar, né? E falando em falar, para a gente encerrar aqui, né? Eu não queria, mas temos. Como você acha que a gente pode compartilhar, assim, com outras pessoas? O que você acha que falta para a gente compartilhar mais as nossas vulnerabilidades e com outras mulheres? Como a gente pode criar essa rede, assim, de apoio? Eu acho que a gente precisa saber que a gente pode contar com a amizade das outras mulheres. Eu acho que por muito tempo a sociedade em geral colocou as mulheres umas contra as outras, como se a gente vivesse numa eterna competição. E eu quero muito que a gente possa mudar essa mentalidade.
Nós podemos ser irmãs, nós podemos ser amigas, nós podemos ajudar uma a outra, confiar uma na outra. Mas a gente precisa construir essas relações, né? Então eu acho que assim, você que está assistindo a gente, busque na sua família, nas suas amizades, às vezes no trabalho a gente consegue fazer vínculos maravilhosos. Saiba que você pode ter numa outra mulher uma boa amiga para confiar, para cuidar de você. Eu acho que é muito importante a gente entender que não precisa ser uma competição, não precisa ser inimiga, não precisa, mas infelizmente isso acontece muito entre as mulheres. E eu acho que bom que a gente está vendo esses movimentos cada vez mais. Então, o que eu penso, Má, primeiro de tudo, cada uma de nós conseguir lidar com a vergonha de falar sobre o que nos assusta, sobre o que nos envergonha. Porque quando a gente abre o coração para uma outra mulher, você encontra nessa outra mulher dores, medos e vulnerabilidades parecidos. E aí você percebe que você não está sozinha. E fortalece não só a outra mulher, como você, né? É um passo que você falou, não só, a gente parar também de julgar, né? A gente ter uma escuta mais empática com outras mulheres, porque assim a gente vai mobilizando essa rede, né? De uma escuta mais empática, de não julgar a decisão de outras mulheres, o que outras mulheres estão passando, e começar a ter diálogos honestos sobre as coisas, né, gente? Não falar só sobre as coisas boas. Eu falo para minhas pacientes, para as meninas que me seguem, é muito bom falar só como vibrador é bom, mas também é bom falar do que a gente tem medo no sexo, do que a gente fica insegura na nossa saúde, né? Isso para tudo na vida. Então, não julgar e abrir os diálogos um pouco mais honestos, acho que é a minha dica para a gente começar essa rede de compartilhar aí a vida, né? Eu também acho. Má, eu amei. Muito obrigada. Também. Quero agradecer demais a Big Frau por essa oportunidade e agradecer a você. Eu adoro o seu trabalho, eu acho que você faz muita diferença na vida de muitas mulheres. Torci muito para você no BBB do ano passado. Obrigada, Dai. Obrigada, eu também amei. Te desejo amei a sua muita honestidade alegria. de falar tanta coisa aqui abertamente. Obrigada também pelo trabalho que você faz, por ser honesta na internet, por estar dividindo com outras mulheres. Que o fardo é o mesmo para todo mundo. Se a gente dividir, a gente carrega um pouquinho menos de peso sozinha, né? Também acho. Obrigada, obrigada, Big Frau, por esse convite. Obrigada, beijo grande.